Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito da PEC que visa extinguir a jornada 6x1 e que está sendo muito debatida tanto entre empresários como também entre os trabalhadores estes que vivem essa jornada 6x1. Sendo assim, eu estou trazendo o texto literal dessa PEC, que se chama Projeto de Emenda à Constituição. Ela foi feita em 2019, essa PEC, e agora que ela está em voga, que ela está sendo debatida entre os funcionários e também entre os empresários a respeito do impacto dela. Um ponto que eu deixo bem claro é o que essa jornada 6x1, caso seja aprovada, de tudo certo, ela não vai ser extinta de imediato. Nesse projeto daqui da PEC, ela informa que vai entrar em vigor 10 anos após a data da publicação. Vamos supor que ela seja publicada agora em janeiro de 2025. Ela só vai entrar em vigor em 2035. Por isso que essa conversa que está tendo, que vai ter extinção imediata, que o trabalhador não vai mais trabalhar nessa jornada 6x1, essa alegação daí é falsa. Não está presente em momento nenhum do texto essa entrada em vigor imediato. Ele colocou 10 anos. Acredito eu que é exatamente para as empresas se prepararem caso seja aprovada essa PEC, que é uma mudança radical dentro da estrutura da empresa. O outro ponto, assim, curioso que eu achei dessa PEC, que acredito que foi falta de cuidado de quem fez, foi exatamente o seguinte: ele busca o fim da escala 6x1 e limita a quantidade máxima de horas trabalhadas a 36 horas semanais. Observe que aqui, essa proposta aqui de alteração. Aí ele coloca o inciso 3, a duração do trabalho normal não supera 8 horas diárias, significa que pode ter jornada de 8 horas diárias e 36 semanais. Observe que eles estão querendo que tenha a jornada 4 trabalhadas por 3 de descanso, para dar uma melhor qualidade de vida para o trabalhador. Mas se a gente fizer um cálculo simples, o valor dessas horas daí trabalhado em 4 dias, isso daria 32 horas durante a semana. Não sei o motivo que ficou aqui 36. Possa ser que quem fez pense em falar são 4 dias trabalhados, mas meio expediente no 5º dia. Pode ser algo nesse sentido. Mas a ideia principal dos debates é exatamente o trabalhador ter um dia de folga. Trabalhar apenas 4 dias na semana e ter uma melhor qualidade de vida. Por isso que isso aqui eu acredito que foi um erro de fato de matemática e também possivelmente pode ser de digitação. Mas se não foi, a ideia, pelo que está no texto, é que tenham 4 dias efetivamente de 8 horas, que daria 32 horas, e um de meio expediente para fechar em 36. A pessoa trabalha de 8 às 12 e fecharia as 36 semanais. Aí na prática a pessoa ganharia meio expediente. Se for de acordo com esse texto, for aprovado desse jeito. O ponto principal que aqui cita na justificativa dessa PEC é exatamente o meio de preservar e criar empregos de qualidade. Empregos este que a gente tende a definir muito bem o que seria um emprego de qualidade. Pode ser um emprego de qualidade para uma determinada categoria, certas condições, para outras não pode ser. E a gente tem que ter muito cuidado e cautela para não nivelar todas as profissões, todas as situações com a mesma régua e com o mesmo critério. A gente tem de ter uma cautela muito maior. Observe que aqui ele cita essa preservação de emprego, preservar e criar emprego de qualidade. Não se sabe como o empresário vai reagir com a situação. Lembrando que a empresa ela foi criada para ganhar dinheiro, ter lucro. E isso daí naturalmente vai onerar se a empresa quiser manter o expediente dela normal. Ela não vai reduzir esse expediente e perder dinheiro. Ou ela pode aumentar o número de empregos, como o pessoal está estimando nessa justificativa,
ou ela pode de fato demitir e ver empregos autônomos ou fazer com PJ. É o que está acontecendo muito e acredito que todo mundo já tenha conhecimento. É comum uma empresa, para se esquivar da legislação trabalhista, falar para um funcionário: abra uma empresa, uma PJ, um MEI, e eu te contrato como empresa, para você não ser regido pela CLT. Se os empresários começarem a fazer isso, vai ser letra morta essa redução. Vai ser um impacto mínimo para uma quantidade pequena de funcionários, não vai abranger todo mundo. O outro ponto que ele cita é exatamente aqui. Ó, o desemprego atingiu níveis altos e tem um paradoxo de ter muita gente desempregada e outras trabalhando longas jornadas. Um ponto bem interessante é o seguinte: como é que existe um grupo trabalhando longa jornada e gente desempregada? Isso é um bom questionamento. Questionamento este que pode ter diversas origens. Uma primeira origem é não ter funcionário qualificado para assumir esse posto desse funcionário que está fazendo longas jornadas. Pode ser isso. Vamos supor que não tenha médicos suficientes para atingir a demanda de um hospital. E o hospital precisa ter um número mínimo de médicos. Aí, logicamente, ele vai incentivar esse médico a fazer hora extra e ter longas jornadas. E esse mesmo profissional, ele trabalha em 3 empregos. É a coisa mais comum do mundo, 2 empregos. Aí, isso daí a gente tem que ver a origem. Pode ser um déficit de mão de obra qualificada que está resultando nesse fenômeno no mercado de trabalho. O outro ponto que também pode ser dito é exatamente o que? A empresa, diante do alto custo de contratação do funcionário, está fazendo o cálculo que vale mais a pena pagar hora extra para o funcionário, independentemente da qualidade da saúde do funcionário, e economizar na contratação de outro. Pode também ter esse cálculo. É isso daí que tem de dosar. Lembrando que a empresa, ela vê um funcionário como uma peça. Ela não vê um ser humano, ele é uma boa pessoa, o melhor funcionário do mundo, é a coisa mais normal do mundo. A pessoa trabalha 10, 15 anos numa empresa, ser demitido sem a mínima pena, sem o mínimo formalismo. Inclusive tem empresas que espera a pessoa ter um determinado tempo e demite, já para diminuir o custo de indenização trabalhista. É a coisa mais normal do mundo e agora eles estão fazendo exatamente a pejotização. E para todos terem conhecimento, de maneira bem simples, é a empresa que não quer ter uma relação com o funcionário por meio da CLT e usa uma pessoa jurídica feita no nome do empregado que ele pede para abrir, e a partir daí a relação vai ser civil, vai ser um contrato civil, vai ser como você estivesse contratando, digamos assim, uma empresa para fazer uma limpeza da sua fossa. Você não tem um vínculo com essa empresa de limpeza, você contratou o serviço dela para limpar a fossa da sua casa, vamos supor. Isso daí é apenas um contrato civil, não tem nada a ver trabalhista, não tem subordinação, onerosidade, você paga um valor X fixo para ser prestado de serviço. As empresas estão fazendo isso numa finalidade de burlar e está prejudicando a qualidade de emprego. Se vocês observarem, os motoristas de aplicativo, muitos têm PJ, pede para abrir uma empresa no nome dele, já para burlar a CLT, e isso o governo ele não está tendo essa atenção e a esse fenômeno que está acontecendo. O outro ponto que eu informo a vocês é o seguinte: ele fala em boas condições de vida. A gente tem de definir o que é boas condições de vida. A Constituição ela coloca uma série de direitos, direito à saúde, lazer, esporte, mas não são colocados na prática à disponibilidade da população. Isso daqui tá um texto muito, digamos assim, utópico, florido. Tem de ser algo objetivo. O que seria boas condições de vida? O trabalhador só ter o limite X de horas, ter vale alimentação, ter uma condição de deslocamento, ter uma moradia. A gente tem de definir isso. E um salário mínimo de R$ 1.400 não tem como uma pessoa que vive de um salário mínimo morar num lugar digamos assim, estruturado. Não tem. Ele tem necessariamente estar com outra pessoa que ganha um salário mínimo para ter 2.800 e a partir daí tem uma qualidade de vida
aceitável. Mas uma pessoa com um salário mínimo apenas não teria como ter essa boa qualidade de vida nem condições de vida. Isso daí é algo muito mais profundo do que simplesmente modificar essa relação de emprego barra trabalho. Aí por isso que tem que ter uma cautela muito maior a respeito disso. Ele fala aqui, ó, que permitiria a geração de novos postos de trabalho. Isso daqui é muito relativo. Não se sabe como o empresariado ele vai agir quanto a isso. Lembrando que empresa, ela vê funcionário como peça. Agora estão falando que é colaborador, mas ele é visto como uma peça. Se tiver muito caro, ele vai procurar meios para substituir. Vamos supor que seja um funcionário que possa ser substituído por uma máquina. Como um porteiro, ele está sendo substituído por portaria virtual. Você nem vê quem é que está lá na portaria, só tem um botão, a pessoa clica e não tem mais aquele porteiro típico que fica para receber encomenda, abrir portão, perguntar quem é, interfonar. Muitos condomínios já estão extinguindo. Isso daí é um fenômeno que pode acontecer, não resultando necessariamente no aumento de emprego. Isso daí é algo muito aberto, é apenas uma estimativa e não se sabe como o empresariado vai reagir quanto a isso. Aqui eles estimam também a diminuição de desemprego, levando em consideração que, como vai reduzir a jornada, a empresa vai precisar contratar mais funcionário. Uma vez ela contratando mais funcionários, seguindo essa lógica, a grande tendência é a empresa ela aumentar o custo de produção e da mão de obra dela, dos produtos vendidos. Isso aqui é outro ponto também a ser analisado. Aí ele fala, logicamente, se isso acontecer, aumentando a quantidade de emprego, vai aumentar o consumo. Isso daí é um ciclo que acontece naturalmente. Isso aí seria benéfico se seguir nessa linha de raciocínio. Aumento da massa salarial, produtividade do trabalho e tudo mais. Um ponto também sensível é o seguinte: o trabalhador brasileiro, via de regra, ele não é o que possui a melhor produtividade comparado com outros países. Essa produtividade em si, ela tende a ser feita por meio de qualificação e investimento no funcionário. Não adianta reduzir a hora trabalhada se ele não é qualificado para produzir mais em menos tempo. Isso aí tem que ver também. Não adianta também falar o que eu vou reduzir a jornada de trabalho e o funcionário produzir menos ainda. Seria muito válido se falasse o seguinte: eu vou reduzir a sua jornada de trabalho e você vai produzir a mesma coisa que você produzia antes. Se você conseguir fazer isso, não daria prejuízo para a empresa. E aí ficaria tudo ok. Mas o que acontece de maneira geral é que o funcionário ele não tem uma alta produtividade no Brasil. E isso aí naturalmente já força ele ter uma jornada de trabalho maior. Resultando numa análise criteriosa para fazer essa redução. Teria que ter uma qualificação de profissional melhor, tem de ver os nichos específicos que a empresa está precisando de contratar. Pode ver que tem muita gente que não tem vaga para a área de informática, está com uma carência muito grande e nem por isso está aumentando a quantidade de funcionários nessa área. Se tiver essa redução, como é que a empresa vai sustentar, uma empresa de TI? Como é que ela vai dar suporte às outras empresas? Aí vai ter a fuga naturalmente para essa pejotização que eu estou dizendo para vocês. Aí por isso que essa alteração não significa que ela seja milagrosa, que ela vai resolver tudo. As empresas elas procuram caminhos para diminuir custo. É esse o alerta que eu estou fazendo a todos vocês. O outro ponto é o seguinte: ele compara só com países, digamos assim, desenvolvidos. A Itália, a Austrália, que é melhor que o Brasil, Suécia, Bélgica, Suíça, Alemanha, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Holanda. Observe que todos esses países daqui, a maior parte está tudo na Europa. São realidades diferentes, estruturas diferentes, história diferente. E também a qualificação do trabalhador de cada um desses países são, via de regra, melhor do que o Brasil. Não podemos comparar um trabalhador da Alemanha com um trabalhador do Brasil. A Alemanha, historicamente, é um país mais antigo, tem um investimento maior em educação, estrutura e tudo mais. Pode ver, tem em média 35 horas trabalhistas aqui por semana. Ele tem essas 35 horas porque ele rende mais. A Volkswagen ela pode contratar um alemão que ela vai produzir, de regra, mais do que um brasileiro. Por isso que ele tem essa redução de 35 horas e a empresa está pagando normalmente.
Não podemos fazer essa redução na canetada sem ver o lado também do trabalho como um todo, do empresário e do empregado. Tem que ter muita cautela nesse sentido. Aí ele fala aqui, ó, redução de 44 por 36, aparentemente tem um potencial de aumentar em mais de 500 mil empregos. Isso daqui é potencial, pode ver que ele não bate o martelo que vai aumentar, ele tem um potencial de aumentar, podendo nem ter essa quantidade toda, podendo ser muito menor ou não ter esse aumento, poder ser uma substituição por caminhos alternativos, conforme estou dizendo. É por isso que na prática temos que ter muito cuidado e participar dos debates. Antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar até para você que está tendo debate aqui, ó, na comissão de legislação participativa, a respeito exatamente disso, ó. Tem justificativa aqui e tem, ó, diante do cenário, propomos realização de debate em audiência pública. Ó, isso aqui, ó, todo mundo pode participar, todo mundo que está vendo meu vídeo pode ir no site da Câmara dos Deputados e fazer presente nesse debate. Em especial com o avanço da experiência de empresas brasileiras que adotam a redução de jornada sem redução salarial. Esse é outro ponto. Aí eu aconselho todos vocês a assistir meu vídeo, reflita tudo que eu disse e também participe desse debate público. E sempre é muito bem-vindo opiniões de todo mundo e opiniões diversas. Isso daí é exatamente o ponto que eu estou apresentando a vocês, também para não ter um ponto de vista ilusório. Achar primeiro que essa jornada, a extinção vai ser imediata, que não vai, até pela própria proposta, e também que vai resultar um maior número de emprego, não necessariamente. Isso aqui eu estou mostrando literalmente o texto e refutando os argumentos. Eu digo a você que se isso aí for feito de maneira correta, bem pensada, vai melhorar sim, mas tem que ter a primeira definição de boas condições de vida, que isso aí fica muito aberto. O que é uma boa condição de vida para um paulista, o que é uma boa condição de vida para uma pessoa do Rio de Janeiro, o que é uma boa condição de vida para um morador de Fortaleza, e assim vai. Isso aí varia muito de região para região. A gente não pode nivelar por igual o país todo. Por isso que tem que ter cautela. E diante disso eu peço que você comente, compartilhe, se inscreva e inicie o debate, que eu posso inclusive fazer um novo vídeo explicando melhor o ponto que vocês sentirem dúvidas. Mas a princípio isso é o debate que está acontecendo e também está tendo essa audiência pública que eu aconselho todo mundo participar, para primeiro ficar mais antenado e também ter maior propriedade para discutir a respeito do assunto que está em voga no momento. Muito obrigado a todos e até a próxima.